Senhor, nós queremos, ó Pai, ser impactados pela Tua glória nessa manhã. Pai, o nosso cansaço físico, Senhor Jesus Cristo, ó Pai, não, ó Pai, condiz com a sede, com a fome que eu tenho no meu espírito, Senhor. Ó Pai, eu tenho sede por mais de Ti, Senhor, eu tenho sede por mais de Ti, Espírito Santo. Espírito Santo, Tu és meu Senhor. Espírito Santo, eu estou submisso agora ao Teu governo e ao Teu senhorio. Continua operando aquilo que o Senhor começou na semana passada. Nós precisamos do Teu mover, ó Pai. Nós precisamos da Tua unção. Nós precisamos do Teu Santo Espírito agora, comunicando as realidades e as verdades dos céus, no nome santo de Jesus. Ó Pai, eu quero viver novidade de vida. Ó Pai, eu quero viver aquilo que a Tua palavra prega. Senhor, nós oramos, ó Pai, que enquanto eu estiver ministrando, que a Tua verdade vai alcançando e galgando, ó Deus, novas dimensões dentro do coração desse povo e fazendo-os, ó Pai, crescer, que a Tua palavra cresça neles, para que eles possam crescer na Tua palavra. Assim eu oro no nome santo de Jesus. Amém? Nós vamos ler Gênesis 37, capítulo todo. Vai dizer assim nas Sagradas Escrituras: Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de... Então a história de quem? Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Se você não sabe, Jacó teve 4 mulheres, 2 livres e 2 escravas. Essas que aqui estão são escravas, tá? As livres se chamavam Raquel e Lia. Isso significa que José, ele saía da casa dele e ele se ajuntava com os filhos da escrava. Ele era um filho livre, mas ele se juntava com os filhos da escrava. Então, quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com os seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais José do que todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talá de mangas compridas. Quando seus irmãos viram que o pai amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica. José teve um sonho e o contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Ele lhes disse: peço que ouçam o sonho que tive. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu. Então os irmãos lhe disseram: você pensa mesmo que vai reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso o odiavam ainda por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Por causa dos seus sonhos e das suas. José teve ainda outro sonho, que ele contou aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e as estrelas se inclinavam diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos seus irmãos, o pai repreendeu, dizendo: que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu, a sua mãe
e os seus irmãos iremos e nos inclinaremos até o chão diante de você? Os irmãos tinham inveja dele. O pai, no entanto, guardou aquilo no coração. Como os irmãos foram apacentar o rebanho do pai em Siquém, Israel perguntou a José: os seus irmãos não estão apacentando o rebanho em Siquém? Venham, pois, vou mandar-vos até eles. José respondeu: eis-me aqui. Israel continuou: vá agora e veja se está tudo bem com seus irmãos e com o rebanho, e traga-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebron, e ele foi a Siquém. E um homem encontrou José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: o que você está procurando? Ele respondeu: estou procurando os meus irmãos, por favor, pode me dizer onde eles estão apacentando o rebanho? O homem respondeu: foram embora daqui. Ouvi quando disseram: vamos a Dotã. Então José seguiu atrás dos irmãos e os encontrou em Dotã. De longe eles o viram, e antes que chegassem, conspiraram contra ele para o matar. Disseram uns aos outros: lá vem o grande sonhador. Venham, pois, agora vamos matá-lo e jogar o corpo numa dessas cisternas. Diremos que um animal selvagem o devorou. Presta atenção agora. Vejamos em que vão dar os sonhos dele. Vejamos em que ou aonde vão dar esses sonhos. Vocês estão entendendo que eles estão querendo acabar com a visão? Vocês estão entendendo que o problema não era apenas José, mas era a visão que Deus lhe entregou? Hoje eu vou falar de sonhos e visões, mas vamos continuar. Mas também, ouvindo isso, livrou-os das mãos deles e lhe disse: não lhe tiraremos a vida. Rubem disse mais: não derrame sangue, joguem o rapaz naquela cisterna que está no deserto, e não lhe façam mal. Rubem disse isso para os livrar deles, a fim de levá-los de volta ao pai. Mas logo que José chegou a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e o jogaram na cisterna. A cisterna estava vazia e sem água. Depois sentaram-se para comer. Levantando os olhos, viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam especiarias, bálsamo e mirra, meu Deus, que levaram para o Egito. Então, mano, desculpa, mas às vezes eu vou ler o texto e começa a saltar umas revelações que eu não entendo, cara. Veja só que interessante. Você entende que José é Jesus? Você consegue compreender que José é Jesus? Caminhou com 12, foi traído, foi ao Egito. Antes de ser traído pelos irmãos que o venderam por 20 moedas, a gente vai ver. Ele vai se encontrar com os irmãos, porque o pai o envia e fala: vai aos meus irmãos. Ele fala: eis-me aqui. Você está entendendo que o pai estava lá e fala: Cristo, e aí vamos? Ele fala: eis-me aqui. E no caminho, quando ele vai se encontrar com os irmãos, ele encontra alguém andando errante pelo caminho, que aponta aonde é o caminho. João Batista, que andava errante pelo deserto, apontando o caminho. E aí depois que ele, meu Deus do céu, cara, eu fico maravilhado. Desculpa, está fora da pregação, mas eu preciso trazer isso aqui para vocês. Quando Cristo nasce, 3 reis magos vêm e entregam para ele ouro e incenso, para dar suporte para ele sobreviver no Egito. José é vendido com alguém que trazia um incenso, mirra, bálsamo, e o conduziu para o Egito. Vocês estão entendendo isso? Eu fico maluco com isso, velho. Deixa eu voltar para a minha pregação aqui, senão eu vou falar algo fora dos sonhos da visão, mas eu preciso dizer isso porque isso vai vibrando dentro de mim, cara. Se você conhece o filme, Jesus encheu a Bíblia de easter eggs. Vai procurar o que é easter eggs aí.
Então seus irmãos concordaram, verso 28, e quando os mercadores midianitas passaram, os irmãos de José tiraram da cisterna e o venderam aos irmãos por 20 moedas de prata. E os ismaelitas levaram ele para o Egito. Quando Rúben voltou à cisterna, eis que José não estava nela. Então rasgou as suas roupas e, voltando aos seus irmãos, disse: o rapaz não está mais ali. E agora o que eu vou fazer? Então pegaram a túnica de José, mataram um bode e molharam a túnica do sangue. A túnica de Jesus também foi rasgada. E enviaram a túnica de mangas compridas ao pai, mas de resgate. Achamos isto, veja se é ou não é a túnica de seu filho. E ele a reconheceu e disse: a túnica do meu filho, um animal selvagem o devorou. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou suas roupas, vestiu-se de pano de saco e lamentou o filho durante muitos dias. No caso, o pai lamentou a morte de Cristo em 3. Todos os seus filhos e todas as suas filhas vieram para o consolar. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: chorando desceria a sepultura para junto do meu filho, e continuou a chorar pelo filho. Enquanto isso, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó, comandante da guarda, assim como Cristo foi vendido ao oficial, o sumo sacerdote. Apesar de eu falar tudo isso, eu quero falar sobre essa tipologia entre José e Jesus. Mas a semana passada, quem estava aqui na semana passada, eu falei sobre o fato de que nós precisamos ter a consciência de que os processos que nós passamos na nossa vida, eles são fundamentais para nos conduzir à execução desse propósito. Você se lembra disso? Eu vou recapitular aqui basicamente um versículo rápido. Quando José ele se dá a conhecer os seus irmãos que estão lá no Egito, eles estão se curvando diante de José. José fala: eu sou José, o seu irmão. Ele recebeu um novo nome no Egito. Não sei se você sabe, mas os hebreus se vestiam de uma maneira, certo? Barbudo, cabeludo, algumas roupas. Quando José vai para o Egito, ele está como um egípcio. Provavelmente ele estava careca, com aquelas maquiagens egípcias que você conhece. Ele já não estava mais vestido com a túnica talá do pai, ele estava com as túnicas do Egito. Então é normal que os irmãos não reconheçam ele. Ele está totalmente desconfigurado de quando ele saiu. Muitos anos depois, falando uma nova língua, falando com um novo nome, normal. Talvez você nunca tivesse pensado assim, mas o que aconteceu? Mas José sabia da sua essência, entendia os hebreus, ouvia eles falando em hebreus, e estava cumprindo o propósito. Quando ele se dá a revelar, ele fala assim: eia, não fiquem preocupados, porque foi para salvar a vida de vocês que Deus nos submeteu àquele processo. E tudo aquilo que vocês fizeram nada mais é do que contribuir para que a salvação pudesse chegar inclusive na casa de vocês. Então, na semana passada eu falei especificamente sobre nós termos consciência de que o processo que o Senhor nos conduz nada mais é do que um fator preparatório do nosso coração para que nós venhamos estar com o coração correto diante do propósito. Foi isso que eu falei na semana passada. Só que o âmago dessa visão, dessa mensagem, ela se dá no capítulo 37, quando começa essa história. Eu quis começar pregando no final para explicar o começo. Porque se você não começar a cumprir as bases no começo, tu certamente não chegará no propósito. Ainda mais quando você escuta pregações que te ensinam errado, cara. A vida inteira, eu tenho certeza que a vida inteira, em algum momento da tua história no caminho da cristã, você ouviu o seguinte: José contou um sonho aos seus irmãos, e os seus irmãos odiaram por causa do sonho. Isso é bíblico. Agora vem a aplicação. Por isso não conte os seus sonhos, guarde-os para você. Quem já escutou isso? Porque a gente sempre acha que a gente precisa reter. Eu não posso contar um sonho de Deus, porque senão estraga. Não posso contar, porque vai gerar inveja. Não posso contar, porque vai dar errado. Eia, não funciona assim com a profecia. Não
coisa na tua vida, nada, nem ninguém poderá e será capaz de interromper os projetos de Deus. Pelo contrário, aquilo que proporcionou José viver e ser levantado como um governador é simplesmente o fato dele ter anunciado. Porque se ele não anuncia, não desperta ódio. Se não desperta o ódio, não desperta a perseguição. Se não desperta a perseguição, não destrava a venda. Se não destrava a venda, ele não vai para o Egito. E se ele não vai no Egito, ele não salva o povo. Então a fidelidade dele em anunciar é o que conduziu ele para estar lá. Agora, entre aquilo que você recebeu e aquilo que Deus está dizendo que vai acontecer, existe uma entrelinha de perseguição, de acusação, de injustiça. A pergunta que eu quero lhe dizer é: você quer viver o propósito? Mas você está apto para perseguição e para injustiça? Você está apto para calúnia? Porque Deus, eu sempre digo, Deus não é um ursinho carinhoso, cara. Deus não é um ursinho carinhoso. Ele vai gerar processos para construir você. E esses processos, eles não são fáceis, eles não são bons, eles não são gostosos de serem vividos, mas eles são necessários. E eu quero ministrar sobre vocês sonhos, visões. Eu quero instruir hoje uma palavra de instrução para a vida de vocês. E essa palavra, apesar de dar um culto que eu chamo flat, eu tenho certeza de que ela, ao entrar no teu coração, ela vai mudar toda a tua condição de vida e a tua condição de história. Por quê? Porque ela vai construir uma base sólida para você ser um bom cristão e fiel à visão. Primeiro ponto que eu quero trazer para você nesse tempo, para a gente abrir isso, é que esses processos que o Senhor nos submete, ele não tem a ver com você, tem a ver com um plano superior de Deus que vai além das gerações. Esse processo de José, ele começa 1000 anos antes com 1000 anos não, ele começa 200 anos antes, 300 com Abraão. E ele faz parte de um processo que ele terminaria, mas não terminou, mas terminaria com Josué, conquistando a terra prometida. Então ele começa com Abraão, numa promessa de Gênesis 15, dizendo: vocês vão possuir essa terra. Passa por Jacó, que peregrina na terra, por Isaac, que anda na terra. Então Deus deu a terra a quem? A Abraão. Isaac ficou na terra da promessa. O texto começa com Jacó, li de novo, 37:1. Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, a terra de Canaã. Qual que é a terra prometida que Moisés tenta conduzir o povo? Mas o povo já não estava lá. Abraão já mandou nela, Isaac já mandou nela, Jacó já mandou nela, os seus filhos vão pastorear nela. Mas quando você vai ver Gênesis 15, Deus fala: olha, os seus filhos serão escravos 400 anos numa nova nação, mas depois de 400 anos eu vou trazê-los de volta para esse lugar que eu estou te dando. Isso significa que, mesmo diante dos processos de perseguição, mesmo diante dos processos de calúnia, mesmo diante dos processos de confusão, Deus ainda está no controle, porque Ele já anunciou isso antes de você nascer. Ele já sabia antes disso de você viver. A Igreja Unidade da Fé, ela não nasceu dia 12 de janeiro de 2014. Não, veio justo 2024. A Igreja Unidade da Fé, ela nasceu antes do dia 23 de fevereiro de 1967, que é a data de aniversário, nasceu antes disso.
Porque o processo já estava estabelecido antes dele nascer. Meu pai estava inserido dentro do meu avô, e eu estava inserido dentro do meu avô, que estava inserido dentro do meu bisavô, e já havia uma palavra para isso. Qual é o calvinista? Mas quando você entende que você é apenas um servo dentro de um turno, e que você precisa ser fiel integralmente a esse turno. Imagina que o dia tem 24 horas, ele tem 24 horas. Imagina que cada hora é uma geração. Ela não é uma hora, é uma geração. Uma geração tem 80, 90 anos. Eu estou na terceira hora, ou seja, a minha geração é a hora há 15 horas. Eu preciso ser fiel para entregar fidelidade para a próxima geração que vai assumir das 16 às 17. Você precisa ser fiel para entregar o turno do seu serviço para a Aurora, para o Lucas, para o Levi, para a Rani, para o Maria, para que nelas sejam fiéis aos turnos delas, entreguem para os filhos delas que já estão inseridos dentro de você, para os filhos que já estão inseridos dentro da Estela, dentro do Felipe, que está dentro da Aline. Não chama o Felipe, mas eu estou profetizando que vai ser grande. Vocês estão entendendo que você precisa disso? E eu fico maluco porque essa história que está sendo contada é a história de quem? A história de, você não pode falar, pai, a história de Jacó. Mas por que conta a história de José? Aqui começou a história, é a história de José. José teve um sonho, José foi vendido, José na casa de Potifar, José preso, José governando, José trazendo. Mas Gênesis 37 vai dizer o seguinte: Jacó habitou na terra das peregrinações do seu pai, na terra de Canaã. Essa é a história de Jacó, não é a história de José. Essa é a história dele. Por quê? Porque Deus é um Deus que conta a história dos pais na vida dos filhos. Deus é um Deus que conta a história do pastor Marcelo na vida do pastor Felipe. Então eu sou cumprimento das promessas de Deus na vida dele. A sua filha e o seu filho vão viver os cumprimentos das promessas de Deus na tua vida. A pergunta que eu vou lhe dizer é: o que você está fazendo no seu turno, pai? O que tu está fazendo no teu turno, mãe? O que você está passando para o teu filho? O que você está sendo fiel àquilo que você recebeu no seu turno? A unção que, quando eu olho para José, é a unção do sonho, não é verdade? Não? Porque José foi o primeiro a sonhar errado. José teve 2 sonhos. Quantos sonhos? Então, se você olha que José teve 2 sonhos, ele interpretou 4, mas ele teve. Então ele gerou 2 sonhos, mas ele serviu 4 sonhos. Por quê? Porque o fator multiplicador das visões de Deus é: você recebe isso e você precisa servir o dobro daquilo que você recebeu. Você sempre tem que entregar mais daquilo que você recebeu. Só que José não foi o primeiro a sonhar. Abre a tua Bíblia, volta algumas páginas para trás. Gênesis 28. Verso 10. Jacó, quem que é aqui? Qual que é o nome desse homem? Ele estava fugindo, irmão. Ele acabou de roubar a bênção do irmão. O irmão está querendo matar ele. É uma promessa de morte. Esaú falou: eu vou te matar. Ele pegou as coisas e está indo embora. Olha o que ele diz: Jacó partiu de Berseba e seguiu para Arã. Quando chegou a certo lugar, ali passou a noite, porque o sol já havia se posto. Pegou uma das pedras do lugar, fez dela o seu travesseiro e se deitou ali para. Verso 12. No 3 você vai ler. 1, 2, 3. Pronto. E? Então quem sonhou primeiro, José ou Jacó?
sonhou: eis que, olha o sonho do cara, eis que estava posto na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus, o que? Subiam e desciam. Por quê? Porque a escada conectava a terra e o... Como é que é? A escada conectava o quê? Os anjos podiam voar? Podiam. Mas Deus decidiu colocar uma escada em que esse anjo vai ter que subir a pé. Por quê? Porque voar é fácil, mas eu preciso de um elemento de conexão entre céus e terra, para você entender que eu estou conectando aquilo a isso aqui. E esses anjos não estão descendo para subir, não. Eles estão subindo primeiro para depois descer. Como que? Eu estou colhendo primeiro as orações. Por isso, o primeiro vínculo precisa ser terreno, para depois subir. E aí ele entrega as orações. E se ele desceu de mãos vazias, ele desce com a resposta. Aleluia. Ele desceu com a resposta. Você está entendendo que, diga comigo, o primeiro vínculo é terreno, o segundo vínculo é celestial. Mas você sempre leu esse texto como uma visão de olhos abertos. O fato é que a unção de Jacó era uma unção de despertar de sonho. Agora deixa eu te dizer uma coisa: quantos filhos Jacó tinha? 12. Eu não estou falando de uma promessa de continuidade que começa em Abraão, que depois de Abraão vai para Isaac. Mas ele não tinha Ismael. Tinha, mas Deus escolheu ir. E daí Isaac não tinha 2 filhos, Esaú e Jacó. Já não preguei semana retrasada sobre o fato de Esaú desprezar a primogenitura, mas querer a bênção. E aí Jacó, ele falou: cara, eu quero a bênção e eu quero a responsabilidade. Fica com a primogenitura, com a responsabilidade. Então Deus tinha para liberar sobre Esaú, tinha, mas Jacó quis a responsabilidade. Então você concorda comigo que Jacó se habilitou para isso a partir de um coração, a partir de uma resposta? Por que você acha que Deus escolheu José? Porque ele era o queridinho? Não. A unção de Jacó precisava ser depositada sobre José. A unção de Jacó precisava ser depositada sobre um dos 12 filhos. Qualquer um dos 12, cara. A pergunta é: quem Deus vai escolher? Quem que Deus vai escolher? Quem que vai ser aquele que vai receber a unção que foi gerada em Betel? Quem que vai receber as visões, os sonhos e os cumprimentos? Diga comigo: aquele que é fiel nas coisas naturais, se habilitam para receber promessas espirituais. Vou falar de novo: aqueles que são fiéis nas coisas naturais. Quem é fiel no natural se habilita para receber o espiritual. Diz o texto que José ia com os filhos da escrava Bila e Zilpa para cuidar das coisas do pai. E diz o texto que José era X9, porque ele trazia más notícias ao José era X9? Não, eram os filhos da escrava que eram geradores de má notícia. Você tem que entender que existe quem é gerador de má notícia e quem é portador de má notícia. O portador da má notícia, ele não tem culpa que você é um gerador de má notícia. Quem anuncia não tem culpa de você não estar colocado na sua função, fazendo o que você tem que fazer, cara. Posso abrir aqui um pop-up? Quando o profeta colocar o dedo na tua cara dizendo que tu tem que corrigir, não fica bravo com o profeta. Ele é o portador da má notícia, ele é o portador da repreensão. Você é o gerador dela. É você que tem que corrigir. Não adianta você falar: vou sair da igreja. Ele estava na carne. Não, ele não estava na carne. É você que vive na carne. E aí Deus tem que despertar alguém que ama mais as coisas do Pai do que ama as negligências dos irmãos. Você está entendendo ou não? José amava mais aquilo que o pai, porque sabe qual que é o problema dos irmãos de José? É que eles
não enriqueceram, eles não sabiam o preço de construir algo do zero. Eles não foram enganados por Labão muitas vezes. Eles não sabiam, eles sabiam de consciência, porque Jacó contava as histórias de quando ele colocava e ele começava a pastorear para ver multiplicar o rebanho. E aí Labão vinha e pegava assim: olha, vamos fazer o seguinte, olha a proposta de Labão. A proposta é qual? Aquilo que for malhado é meu, aquilo que é puro é seu, aquilo que é todo branquinho ou todo preto é seu, aquilo que for malhado, desvalorizado é meu. Labão vinha, mudava o rebanho, de tal modo que só ia nascer aquele que era ou inteiro preto ou inteiro branco. Ele foi enganado para se casar com a esposa. Ele foi enganado todas as vezes que ele tinha questões financeiras. Então os filhos pegaram a riqueza do pai, que foi gerado porque Labão enganou. Mas Deus tinha uma palavra de bênção quando o homem estava maquinando mal. Eles não sabiam que é trabalhar muito tempo debaixo de injustiça e mesmo assim prosperar. Eles não sabiam esse suor. Então o que eles faziam? Eles matavam os animais do pai e diziam: quem foi que matou foi um animal do campo. Mas eles estavam fazendo churrasco. Deixa eu dizer uma coisa: às vezes você é filho da escrava, sabia? Porque você roubou as coisas do pai e você acha que o pai não tem aqueles que estão visualizando as coisas que tu está fazendo, né? Você está roubando aquilo que é do pai que nasceu. Você só está usufruindo daquilo que ele gerou. Não foi você que gerou. Você está cuidando daquilo que é dele. Aí você fala assim: ai, eu acho que eu tenho direito. Não, você não tem direito. Sabe uma coisa incrível? O pai não tira da mão dos filhos para dar para José. O pai se relaciona com José, é diferente. O pai não fala assim: ó, eu vou tirar o rebanho dessa mão aqui, eu vou colocar nessa mão aqui. Não, eu vou trazer José para perto. E enquanto vocês estão me roubando os cordeiros, enquanto vocês estão me roubando os bodes, eu vou treinar ele para ser governador. Eu vou dar vestes para ele. Porque como vocês não são fiéis nessa área, eu vou pegar o que é fiel para governar sobre vocês. Então, a fidelidade de José nas coisas naturais, nos recursos naturais do pai, habilitou ele para receber a transferência da unção espiritual. Poderia ter sido Judá, cara, o cetro não se apartará de Judá, foi promessa. Poderia ter sido Issacar, que no futuro tinha o discernimento de olhar onde a nuvem estava indo. Poderia ser Levi, que carregava a presença nas costas. Mas foi dado a José. Por quê? Porque todos os outros eram infiéis, péssimos servos. Sabe o que acontece? A gente vê pessoas desfrutando, não de prosperidade, mas de intimidade com o Pai. E a gente passa a odiar isso, ciúmes. É por isso que quando você começa a desenvolver intimidade com Deus, você vai começar a variar a perseguição. E você não sabe por quê? Porque tudo aquilo que você está querendo é ser íntimo do Pai. Eu conto tudo para o meu Pai, conta menos. Tem que continuar contando. O Pai vai continuar enviando você para ver como é que estão as coisas. Por quê? Porque o Pai está confiando a você. Aí quando o Pai encontra fidelidade em mim e você, ele fala: você está apto para receber sonhos e visões. Porque eu gerei isso em Jacó. Eu vou escolher alguém para dar continuidade geracional. Eu comecei com Abraão, comecei com Isaac, comecei com Jacó. Agora tem 12 filhos. Vai dar para quem? Para os habilitados. Posso fazer uma pergunta? Você é habilitado ou não? Você está se habilitando? Você é José ou você é os 11? Mas eu queria dizer uma outra coisa. Quando os sonhos de José se abrem, existem 3 processos para a gente entender quando o sonho é de Deus ou não é.
interpretar, são 3 tipos de sonho. A palavra para sonho aqui, sabe qual que é? É shalom, que é a mesma palavra para paz, certo? Só que paz se escreve SH, shalom com SH, e sonho se escreve com CH. Então ela vai soar de uma forma, mas ela vai escrever de outra forma. Se você escuta é a mesma coisa, mas se você lê é outra coisa. Por quê? Porque você só consegue ter sonhos de Deus quando você está em paz com os homens. Não, em paz com Jacó teve um shalom, mesmo estando em guerra com o irmão. Mas ele pegou uma pedra e fez de travesseiro e dormiu no deserto, porque ele estava em paz com. E essa palavra shalom, ela tem 3 significados. Ela pode simbolizar sonho natural. Diga comigo, sonho natural. Faz assim, ó. Faz assim, ó, sonho espiritual. Mas shalom pode ser falsa profecia. Sonho natural, sonho espiritual, falsa. A mesma palavra pode simbolizar as 3 coisas. Como é que você vai discernir se esse shalom é pessoal, se esse shalom é espiritual, ou se esse shalom é uma falsa profecia? Primeira coisa, esse shalom pessoal, ele só engrandece o meu nome ou ele serve a propósito? Ele gera, esse shalom, ele gera paz exterior, mas não traz paz interior. Então ele é só um sonho seu. Ele é um projeto, ele não é um sonho. Falsa profecia. Está em conformidade com as escrituras? Não está. Então pronto. Se não está em conformidade com as escrituras, não vem de Deus. Mas esse shalom, quando é um projeto de Deus, é que o negócio pega. Porque algumas características vão ser fundamentais. Primeira característica fundamental. Veja só que interessante. Estou falando de sonhos e visões. Quando você anuncia, ainda que não seja entendivelmente, quem escuta compreende o Espírito. A questão dos anjos que nós estávamos aqui na semana retrasada, ou foi na semana passada, já não lembro mais, foi retrasada. Cara, aquilo ali foi maluquice. O traz a pena foi terrível para mim. Traz a pena. Não precisou explicar para a mente. O espírito de todos que estavam aqui receberam uma carga espiritual. E o culto virou. Por quê? Porque aquilo é entendível na mente, foi entendível no espírito. Quando José anuncia o sonho para os irmãos, qual é o sonho dele? Sonhei que os meus feixes se ficaram em pé e os seus feixes se. Parece que os irmãos tinham interpretação dos sonhos, porque a resposta dele é: você acha que nós vamos servir e nos curvar a você? Às vezes tu está sonhando, e quando você sonha, a hora que você não, o entendimento vem. Ele não vem completo na mente, mas existe algo que o Espírito que você sabe falar, cara, isso é um projeto de Deus, né? Esse tipo de shalom, que eu estava escrevendo um livro chamado Sonhos, os sonhos são visões, ele revela uma coisa para nós. Presta atenção. Que esse sonho, ele pode angariar a perseguição, mas a primeira coisa que ele precisa fazer precisa ser anunciado. Ele pode ser maluco, ele pode ser louco, ele precisa ser anunciado. Porque se ele não for anunciado, ele não vai ser vivenciado. Diga comigo, quando eu recebo uma profecia, quando eu recebo uma visão, se eu não anuncio, eu não vivo. Porque quando você anuncia, isso é profecia. A profecia, você não fala o que você quer. José não falou o que quis,
José falou o quê? Viu. José falou o quê? Viu. Segundo ponto. Segundo sonho de José, ele viu o quê? Sol, lua aí. Quando ele anuncia, o que o pai fala? Que sonhos são esses? Quando você começa a anunciar a presença de Deus e o sonho de Deus, as pessoas vão falar assim: cara, o que é isso que você está fazendo? Eles vão tentar mudar isso dentro de você. Você precisa compreender uma coisa. Diga comigo: nas visões de Deus, eu não posso desenhar. Eu preciso ser fiel completamente no governo. Quando Deus nos deu a visão da igreja, querido, eu comecei a tentar desenhar. A gente vai fazer isso, eu vou colocar isso. Deus falava assim: ó, você não foi chamado para mexer na visão, você foi chamado para relatar a visão e cumprir a visão. Até que nas reuniões do conselho eu falo: gente, isso é visão. O que é visão? Não abro para opinião. Visão não se abre para opinião. Visão é visão. Quando Deus te dá uma visão, você não pode desenhar. Ele fala assim: uau, um anjo de 7 olhos. Mas deixa eu mudar esses olhos aqui, porque vai ficar mais estético. 6 asas, vamos pôr mais 2, porque eu gosto do número 8. 6 é o número do homem. Nas visões de Deus você não tem autoridade para mexer nela, porque quem gera a visão é os céus. Na visão de Deus você só entra com os olhos e com a mão. Terceiro ponto sobre os shalom de Deus. Assim como o shalom de Jacó, que era uma ex-cara que conectava os céus e a. Se você não for fiel na sua parte de proclamação e na oração, como é que você vai ser fiel? Como é que o Senhor vai te habilitar para uma fidelidade daquilo que vem do céu? Se você não anuncia nem aquilo que Ele está te dizendo, por que Ele vai te confiar numa nova dimensão? Qual que é o primeiro elemento do primeiro sonho de José? Trigo. Trigo é da terra e do céu. Trigo é da? Quando ele anunciou algo terreno, o Senhor habilitou uma nova dimensão dos sonhos. Estrelas é da terra ou do céu? Não é a escada conectada entre os céus e a terra? Porque a tua fidelidade na naturalidade libera sonhos espirituais. O primeiro passo: preciso ser fiel na primeira dimensão. Não sei o que vai dar, não sei a perseguição que vai dar, não interessa. Seja fiel a ela, ela te habilita para nova dimensão. A hora que você é fiel na segunda dimensão, agora você está sendo habilitado para o processo. E sabe qual que é o processo? É que quando Ele te dá uma visão, Ele não te deu somente um sonho, Ele inseriu dentro de você uma carga e uma responsabilidade. Todo sonho de Deus, toda visão de Deus tem uma carga e uma responsabilidade de Deus. E aí as pessoas vão passar a odiar não apenas a sua intimidade com o Pai, mas a visão que o Pai te deu. Então é natural que aqueles que receberam visões de Deus são perseguidos por causa da visão de Deus. E quando aqueles que eram para ser seus irmãos, quando aqueles que eram para servir o propósito, eles ouvem a visão, porque não receberam a visão, mesmo sendo filho do mesmo Pai, eles vão falar: vão matar a visão. Eles não querem matar José. Quando José chega, eles falam: vejamos aonde vai dar os sonhos dele, vejamos aonde vai dar essa visão, vejamos aonde vai dar esse projeto, vamos ver se vai ter recurso, vamos acabar com ele, vamos anunciar coisas contra ele, vamos ver se vai prosperar mesmo. Deixa eu te dizer uma coisa: não interessa quem se levanta contra você, pode ser todos os irmãos do filho do seu pai, mas se Deus estabeleceu uma visão, se você for fiel a todas as dimensões, nada vai parar, porque maior é aquilo que foi depositado em você do que aquilo que se levanta contra você. Sabe o que eu amo? É que ora Jesus é José, ora Jesus é Jacó, mas ora Jesus é Rubem nessa história. Você sabe quem que é
primeiro filho de Jacó. O primeiro filho de Jacó, também conhecido como primogênito. De repente, quando decretos de morte vêm contra a sua vida, se levanta o primogênito para falar: não vai morrer, não vai matar, vamos devolvê-lo ao pai. Eu amo porque o primogênito se levanta para defender a mim e a você, para que haja o cumprimento da visão e do propósito do Senhor. Pode passar cisternas, pode passar qualquer tipo de coisa, o primogênito está lá para te defender, cara. Yeshua, o primogênito salvador, o primogênito redentor, o primogênito protetor, o primogênito dentre os mortos, o primogênito, o irmão mais velho que protege os irmãos das missões, os irmãos das profecias, cara. Glória, 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 glória. Eita, Você está entendendo que você tem que proclamar? Você está entendendo que quando a visão vem sobre você, seu pai pode não entender, sua mãe pode não entender, seu pastor pode não entender, ninguém pode entender, mas a visão não foi gerada porque é um projeto seu, a visão foi gerada porque é um processo dos céus. Mas deixa eu te dizer uma coisa: olha para a tua vida, veja se você é Levi, veja se você, porque Levi não sou eu. Não adianta você for infiel com as coisas do pai e achar que tu é José. Deus é um Deus de coisas certas. Eu preciso ser habilitado nisso. E quando você é fiel naquilo que o pai está te dando, vai abrir sonhos e visões. Então não tenha medo de profetizar, não tenha medo de anunciar. Por isso que eu anunciei no culto retrasado: o Senhor vai nos preparar um lugar para 3.000 pessoas. Não estou ligando aquilo que os irmãos estão dizendo a meu respeito. Eu estou falando de gente A, gente B, não, querido. Eu não sou, quem me conhece sabe, eu sou de diretas, não sou de indiretas. Nunca vou usar o púlpito para dar indireta, nunca. Eu sou de mesas, então na mesa vai. Eu só estou falando isso, sabe por quê? Porque quanto mais você se movimenta numa visão independente, vai ter os irmãos filhos dos seus pais. Pode ser irmão crente, pode ser irmão não crente, pode ser gente do seu trabalho que senta na baia na cadeira com você. Vai sempre se levantar. Por quê? Porque eles não odeiam você, eles odeiam a intimidade e aquilo que tu carrega. Você está entendendo que a sua luta não é contra o natural, mas contra o espiritual? Posso te pedir só uma coisa? A partir de hoje, queridos, nós somos uma comunidade profética. Vocês são chamados para relatar o que estão vendo. Eu vou encerrar Provérbios capítulo 30. Verso 5. Nós somos uma comunidade pastoral, profética e apostólica, amém? Pastoral porque nos movimentamos em cuidados coletivos e cuidados pessoais. Apostólica porque o Senhor nos dá dimensões de envio. O Senhor tem nos dado uma dimensão de avanço. Nós estamos recebendo palavras, enquanto ainda estamos sendo consolidados, o Senhor está nos dando palavras proféticas de crescimento. Isso aponta ao apostólico. Somos uma comunidade de equiparação, mas também somos uma comunidade profética. Eu creio verdadeiramente que existem profetas de ofício, mas de que todos podem profetizar. Nem todos são profetas de ofício, como eu sou, mas todos nós podemos receber palavras proféticas e anunciar direções de Deus. Não como um ofício profético, mas como um dom de profecia. São coisas diferentes. E que nesse dom, às vezes o Senhor te dá uma palavra, você entrega e depois você retém ela. Então não é toda hora que você vai profetizar, mas são direcionamentos. Mas compreendendo que a profecia é anúncio, que a profecia é proclamar aquilo que
palavra de Deus, concorda comigo? Depois de palavras como essa, é natural que haja um levantar de muitos profetas na igreja, com visões, com aparições de anjos. É natural, mesmo que o culto esteja flat. Mas eu não posso encerrar essa palavra simplesmente mudando a estação para que haja um anúncio profético, mas é para que haja sobre nós, principalmente, uma responsabilidade quanto à profecia, porque você não pode mudar a profecia. Provérbios capítulo de número 30, verso de número 5 vai dizer: toda a palavra de Deus é pura, ela é escudo para os que nele confiam. Não acrescente nada às suas palavras, para que ele não o repreenda e você seja achado mentiroso. São duas dimensões para você não poder acrescentar nada à palavra. Primeira coisa, o cânon está fechado, você não pode acrescentar nada do que está escrito aqui, nem retirar. Se você retira uma palavra daqui, você está acrescentando uma falta a isso aqui. Você acrescentou uma falta. Então você não pode mexer nada na palavra. Mas não é apenas isso. Você não pode mexer nada na profecia. Se Deus te falou que você tem que falar, Débora, Deus está falando 1 mais 1. Você não precisa falar assim, Deus está falando 1 mais 1 é 2. Você tem que falar, Débora, Deus falou 1 mais 1. Acabou. Eu não posso acrescentar, ainda que concepcionalmente 1 mais 1 é igual a 2. Deus me falou, Felipe, anuncie 1 mais 1. Eu não posso acrescentar o óbvio, porque eu não sei quais são as dimensões daquilo que Deus está fazendo dentro do espírito de vocês. Eu não sei o que o Senhor está respondendo. Fica de pé, Jesus. Queridos, eu não quero. Já são 12h20. Estou tentando discernir no Senhor o que Ele está fazendo. Estou tentando discernir no Senhor aquilo que Ele está explicando, fazendo. Mas existe uma coisa que eu quero muito. É que o Senhor nos deu um direcionamento para que nós venhamos aceitar aquilo que eu falo, que chama o veio das águas. Eu sei que existe algo para ser liberado nessa manhã. E eu orei ao Senhor para que isso fosse liberado enquanto eu pregava. Nós estamos acostumados com profecias, com moveres de Deus. E hoje é um mover diferente aqui. Não é daqueles que a gente esperava. Mas eu vou dizer uma coisa verdadeiramente. Eu sei que o Senhor está desatando um profético na igreja. Não apenas manifestações magníficas da presença, não. Porque essa é uma faceta, como o Dani falou, do mover de Deus. Mas se você ficar retido a esse mover, e porque talvez hoje não teve, você desprezar essa palavra, você não vai viver aquilo que Deus quer que você viva. Você precisa ser um crente racional. Você precisa entender que o culto é racional ao Senhor e que existem medidas que Ele vai falar ao teu intelecto para moldar a tua fé. Ele não quer limitar ela, Ele quer ajustar ela. E hoje o Senhor está nos dando uma palavra de instrução quanto a sonhos e visões. Feche seus olhos. Eu quero só orar aqui, querido. Porque hoje não vai ser uma manhã em que você vai tocar o altar para ter resposta. Que hoje é uma manhã em que você vai descansar no Senhor para ter sonhos. Você vai primeiro achar um shalom numa pedra dura, fugindo dos decretos de morte, para depois experimentar o shalom das visões de Deus, da escada que sobe até o céu, com anjos que levam as tuas orações e descem. Porque você compreende que o teu turno é esse, e que o propósito é te levantar como governador de situações não para te engrandecer, mas porque você vai ser aquele que vai salvar os seus irmãos. Sabe, José foi treinado e habilitado para governar no Egito, sendo fiel às coisas do pai lá no fundo. O pai não sabia o que acontecia, mas José falava: olha, pai, hoje eles mataram meus poderes,
Hoje eles roubaram o Senhor dessa forma. Hoje eles fizeram isso. O pai não estava lá vendo naturalmente, a Jacó não estava lá vendo naturalmente, mas ele confiava em José. Porque José era fiel às coisas do pai. Como é que Deus vai colocar no Egito, para governar o Egito, para comprar as coisas e governar até os próprios irmãos, aquele que não é fiel às coisas naturais? Eu fico imaginando Benjamim, eu fico imaginando Gade sendo governador do Egito, com um coração melancólico, com um coração que é ressentido pela venda, ressentido pelas traições. Eu fico imaginando, primeiro, que eles nunca seriam capazes de estar ali naquele lugar. Por quê? Porque homens de melancolia, homens ressentidos, homens feridos não são capazes de servir sonhos de outro quando Deus cessa os seus sonhos. Homens que parece que não têm visão não são capazes de servir as outras visões. Somente um homem de visão é capaz de servir a outra visão, cara. Somente homens de sonhos são capazes de servir outros sonhos. Somente homens que receberam de Deus visões são capazes de servir outras pessoas. Somente homens que foram impactados e são fiéis no seu turno são capazes de servir outra visão. E é por isso que o Senhor coloca eles em outro lugar. Mas imagina se Deus coloca outra pessoa lá, Gade, Issacar, Zebulon, Naftali, coloca eles ali. Quando José chegasse lá, quando os irmãos chegassem lá, eles os escravizariam e não daria para eles a terra de Gósen, a melhor terra do Egito, para que aqueles que o venderam pudessem desfrutar do melhor do Egito. Será que você seria capaz de entregar o melhor para aquele que te caluniou, para aquele que te feriu, para aquele que te machucou? José foi capaz de entregar o melhor para os irmãos, porque entendeu que as vendas nada mais era do que um propósito: salvar aqueles que são aliançados com Deus. Põe a mão sobre o coração, sobre a sua mente. Uma mão sobre o coração, sobre a mente. Eu sinto muito que a gente vai fazer isso de forma coletiva. Uma mão no coração, outra na mente. Aquilo que o Senhor está fazendo nessa manhã é sondar o teu coração para liberar visões na tua mente. O Senhor vai sondar os corações para liberar a visão na mente. O Senhor vai sondar os corações para liberar a visão na mente, para liberar sonhos, profecias e moveres de Deus. Visões dos céus, profecias dos céus para filhos fiéis naquilo que é natural, para servidão verdadeira, fiel e justa naquilo que é natural. É por isso que aquilo que habilitou José a receber o sonho foi a capa de túnica talar. É uma unção de governo. A capa na Bíblia fala de unção. Aquilo que habilitou foi o pai deu a unção a José, porque ele foi fiel. Pai, começa a visitar agora o teu povo, Senhor. Começa a visitar agora, Senhor Jesus, essa igreja com sonhos e visões proféticas. Abre, Senhor Jesus Cristo, visões de propósito, Senhor, para que haja, Deus, um discernimento agora ó Pai, de propósitos, ó Deus, que vão conduzir a comunidade aos lugares que precisam ser conduzidos, ó Pai. Os lugares que serão, ó Pai, ó Deus, o Senhor, ó Deus, não é um Deus, ó Pai, de individualismo, Senhor. O Senhor é um Deus coletivo. Quando Deus foi criar o homem, Ele disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Por quê? Porque cada um da Trindade executou bem a sua função. O Pai executou a sua função, o Filho executou a sua função e o Espírito executou a sua função. Cada um entendeu as dimensões de servidão, cada um entendeu as dimensões de ministério, cada um entendeu as dimensões. Ó Pai, ó Deus, o coletivo formou o coletivo, Senhor. O coletivo formou o propósito, Senhor. Ó Deus, nós vamos, ó Deus, ser formados no coletivo, Pai. Começa, ó Deus, a multiplicações de visões. Começa a multiplicar agora, Senhor Jesus, ó Deus, direcionamentos coletivos, ó Pai, para que essa igreja, essa comunidade alcance o propósito. Quebra a incredulidade, quebra a mornidão, quebra agora, Senhor, espírito de
rebeldia, vem cantar a noite, querer a noite, vai embora agora. Espírito de rebelião no coração, vai embora agora. Eu te ordeno, espírito de confusão, vai embora agora. Em nome de Jesus Cristo, Nazaré, você não tem poder e autoridade contra essa igreja. Você que estava agachado na porta, vai embora agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Nazaré. Pega tudo aquilo que é teu. Tudo aquilo que você tentou introduzir na comunidade, tentou introduzir na unidade, tentou introduzir na fé, tentou introduzir, vai embora agora, para que haja liberar sonhos e visões dos céus, ó Pai. Ó Deus, aqueles que só viam demônios, ó Pai, agora, Senhor Jesus Cristo, vão ser despertados para visões celestiais e não apenas visões espirituais, ó Pai. Nós oramos para que haja um ajuste na visão, ó Deus, um ajuste na proclamação, para que, Senhor Jesus Cristo, haja um fluir dos céus agora, haja proteção, haja vida, haja unção, no nome santo de Jesus Cristo de Nazaré. Assim eu oro, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode dizer um amém? Amém. Pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Igreja, esse programa para estar aqui amanhã, vocês precisam se mover a oração. Escuta o que eu estou te falando. Não é o pastor querendo. Não é o pastor querendo. O Senhor está me comunicando que a direção é aquilo que Ele está para fazer. Vai precisar ser hospedada em oração. Mas aqui, Senhor, em nome de Jesus, eu fui informado agora, nós já vamos encerrar, rapidinho. Queridos, o Senhor está para fazer algo, e se você não for habilitado, aquilo que vai habilitar a gente a sermos os hóspedes, hospedeiros disso é a oração. A oração está nos moldando. Entende não? Se você não se mover em oração, cara, isso não vai ser um bom vaso para receber aquilo que Ele vai despejar. É uma preparação. O Senhor não pede nem outro. Ele não pede nem óleo, nem a botija. Ele não pede o vaso, o azeite. Ele não pede nada. Amém? Eu fui informado agora que as crianças estão encerrando o estudo da Bíblia. Então elas só vão apresentar, rápido, aquilo que elas estão fazendo. Está preparado para isso? Amém? Mas o Senhor faz as coisas do jeito dele. Eu não estou entendendo. Elas já estavam ali, me impressionando, e agora sumiram. Não conseguiu enquanto isso, em nome de Jesus. Então vem cá, vocês fiquem aqui, vem. Mais pra cá. Mais pra cá. Elas estão estudando sobre a palavra de Deus. Encerraram hoje o estudo da palavra. Oi, gente. A paz, tudo bem? O pastor me pegou de surpresa porque a gente decidiu agora fazer isso. As crianças, elas têm aprendido sobre a Bíblia nos últimos 2 meses. Inclusive, eu gostaria de incentivá-los a comprar uma Bíblia para aquelas que não têm, para que elas tenham a própria Bíblia, para que elas já possam se familiarizar, com a Bíblia mesmo que elas ainda não saibam ler, que elas não entendam. A gente fez uma atividade com eles hoje, que era para ter feito ontem na chácara, e o Senhor preparou para que fosse algo contado. Então, eu queria ler para vocês, compartilhar um pouco do que foi a atividade,
para que vocês também possam participar de tudo aquilo que seus filhos estão sendo ministrados, de tudo que a gente tem feito lá embaixo, e para que vocês entendam que realmente eles estão lá, não é só para brincar, não é à toa, mas para conhecer a Jesus, para amar, para poder realmente conhecer a palavra desde pequenininhos. Nós encerramos o tema desses últimos 2 meses hoje, já iniciamos o tema de agosto, mas essa atividade que eu acho que o Senhor que proporcionou para que fosse hoje e para que alcançasse vocês também, assim como alcançou o coraçãozinho deles. Ao longo da atividade, as crianças responderam perguntas para encontrar um tesouro e elas conseguiram. Só que, além de encontrar esse tesouro, elas foram ensinadas de que existe um tesouro muito maior, que é a palavra de Deus, e que devemos buscá-la todos os dias, guardar em nossos corações e viver tudo aquilo que ela nos ensina. Nesses 2 últimos meses, as crianças memorizaram um versículo que está em Salmos 119 e 105. Vocês podem falar comigo? Lâmpada para os meus pés é luz para os meus caminhos. Elas aprenderam que a Bíblia nos ensina, corrige, consola, fortalece e ilumina cada decisão das nossas vidas. Foram ministradas que, assim como a luz guia quem anda no escuro, a Bíblia nos guia para viver conforme a vontade de Deus. Hoje, as crianças aprenderam que os tesouros aqui da terra acabam. O ouro, o chocolate, o dinheiro, as roupas, o carro, seja o que for. Mas que a palavra do Senhor permanece para sempre. E apesar disso, apesar delas terem aprendido isso, nós gostaríamos de dividir isso com vocês, não só o ensinamento, mas o tesouro que eles encontraram também. Porque exatamente o que tinha aqui dentro dessa Bíblia gigante é um tesouro que dá para cada um das crianças e cada um dos alunos. Estava contado. Então elas vão entregar. E vocês recebam esse tesouro não só como chocolate ou como bombom, mas como uma sementinha para que a gente busque a palavra do Senhor a cada dia. Amém. Glória a Deus. Amém. Deixa eu abençoar essa manhã. Eu espero vocês aqui amanhã. Tem um cenáculo. Só pedir para a gente já tirar as cadeiras com cuidado e deixar elas empilhadas aqui, ó, em 3 montões desse lado aqui, pode ser? Amém? Já está separado para o cenáculo. Das 8 às 9, amanhã e terça. Glória a Deus. Não esquece, sexta-feira tem vigília lá no monte, hein? Preparado. Amém? Senhor, nós queremos te agradecer por essa manhã, por esse tempo, pela tua glória, pela tua unção. Esteja conosco. Pai, continua liberando a tua unção, o teu mover sobre as nossas vidas. Perdoa-nos, ó Deus, as nossas falhas. Seja conosco. Libera o teu mover e a tua glória, Senhor. Nós temos uma semana abençoada, debaixo da tua poderosa mão, debaixo da tua unção, Pai. Pai, que nós sejamos abençoados, ó Pai. Nós consagramos esse mês, ó Pai, agora de agosto, diante do Senhor, ó Pai. Esse mês é do Senhor, ó Deus. Ó Pai, abençoa as finanças, abençoa os ministérios, abençoa os projetos, as reuniões familiares e tudo aquilo que provém do Senhor, ó Pai. Que venha, Senhor Jesus, fluir, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim nós oramos. Somos gratos, ó Deus, por aquilo que o Senhor fez até, ó Deus, esse primeiro semestre. Ó Pai, e que o teu Espírito continue nos abençoando já nesse, ó Deus, nesse segundo mês, nesse segundo semestre, Senhor.
até o final do ano. Continua dando visões e sonhos e projetos dos céus. Assim nós oramos. Com o amor de Deus Pai, a graça de Jesus o Filho, a doce comunhão e consolação do Espírito de Deus seja sobre a sua vida. Que você seja abençoado pela face do Cristo Jesus. Em nome de Jesus, que o Espírito de Deus o acompanhe em todas as suas jornadas. Em nome de Jesus Cristo. Que dê ordem aos teus anjos para servirem vocês, abençoando a sua saída e a sua entrada, aonde você colocar a planta dos seus pés, aonde você tocar e aonde os seus olhos visualizarem. Eu te abençoo com todas as sortes de bênçãos das regiões celestiais em Cristo Jesus. No nome de Jesus, e o povo de Deus diz: Deus abençoe sua semana em nome de Jesus.